Olá, querido, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo. Eu já quero pedir que você possa, se você não está inscrito, avalie, por favor. Se inscreve no canal, tá bom? É muito importante para estar mantendo o trabalho aqui que é feito de forma totalmente solidária. E eu procuro me empenhar para entregar o melhor tipo de conteúdo para vocês. Não quero entregar qualquer coisa, eu quero entregar o meu melhor e demanda trabalho para estar fazendo isso, tá bom? E como forma de apoio, por favor, se inscreve aí, tá bom? Hoje eu quero falar, né, sobre o tema aí que já foi, vocês viram na foto, o poder da doação genuína. E eu vou detalhar um pouco, né, através de uma análise, tá, que eu fiz na história de Daniel, tá bom? Eu analisei a história de Daniel e eu encontrei algo que eu achei muito interessante para estar compartilhando aqui para vocês, tá bom? Então, Daniel é o exemplo que será citado no vídeo de hoje sobre como a doação genuína agrada e alegra o coração de Deus. Então, o que acontece? Conhecemos a história de Daniel através do seu livro descrito na Bíblia que narra que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Isso acontece no livro de Daniel, capítulo 1. Primeiro capítulo e o primeiro versículo, se não me engano, entre o primeiro e o segundo, já entra logo no tema principal, né? Que foi o que aconteceu, que o rei Nabucodonosor vai lá, invade a Babilônia e leva Daniel e leva os seus amigos também cativos, né? Isso é demonstrado no início. E a parte principal da história de Daniel não é no seu país de origem. É justamente todo um desenvolvimento lá na Babilônia. E coisas muito interessantes acontecem que é importante aqui eu contar. No entanto, para ser levado cativo não era qualquer pessoa que o rei queria que fosse levado. Ele deixa características de como ele queria que fossem as pessoas que fossem para ficar com ele na Babilônia. Daniel 1, 3 e 4. O verso 3 e 4 é narrado quais eram os aspectos que o rei queria que tivesse para que fossem para a Babilônia. Daí já para entender que é uma seletiva. Ele não queria qualquer pessoa com ele na Babilônia. Ele não queria uma pessoa, vou usar um termo mais grosseiro, inútil, sendo levada para a Babilônia. Ele queria pessoas altamente úteis e altamente preparadas para a função que ele iria designar mais à frente para aqueles que fossem levados cativos. Daniel não era qualquer judeu, ele era estudado, era curioso, era inteligente e também tinha uma imensa fé no seu Deus. Vamos lá. Por que você está dizendo isso a respeito de Daniel? Lá no mesmo capítulo, né, que fala que o rei não queria qualquer pessoa para ser levada para a Babilônia. E Daniel foi levado junto com seus amigos. Logo, a gente precisa destacar o fato de que Daniel não era qualquer judeu. Daniel chamou a atenção dos funcionários do rei. Daniel chamou a atenção das pessoas que trabalhavam, que serviam ao rei, a ponto de considerarem Daniel alguém importante para ir à Babilônia e para ficar lá junto com o rei. E nesse mesmo período, se não me falha a memória, o rei do país também foi levado cativo, não só Daniel, o rei também foi levado cativo, tá bom? Uma das exigências para os que foram levados cativos, assim como foi Daniel, era comer a comida do rei. E Daniel, como era muito inteligente e estudado, sabia que a Babilônia possuía uma cultura politeísta e que invocava vários deuses em toda a sua maneira de viver, inclusive na sua comida. Daniel, como falei, não era qualquer judeu. Então, quando ele chegou na Babilônia, quando ele foi informado que teria que servir ao rei, né, que teria que trabalhar para o rei, ele até entendeu, acredito eu. Mas quando foi falado assim pelo chefe lá, olha, vocês vão ter que comer a comida do rei, porque o rei quer você saudável, o rei quer você forte, o rei quer você bem. Aí Daniel entendeu, né, que na Babilônia tudo era oferecido. Muitas vezes as roupas eram oferecidas a deuses,
os objetos eram oferecidos a deuses, a comida era oferecida a deuses, os lugares, as ruas, era tudo oferecido. E Daniel estava totalmente convicto da fé que ele tinha no seu Deus. Então, quando ele entende isso, ele reflete e toma uma decisão. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Daniel 1:8. Daniel toma a decisão de não comer a comida do rei. Tá, e isso implica em quê? Quando Daniel decide por ele mesmo não se contaminar, ao mesmo tempo ele desafia a maior autoridade global daquela época. Imagina você desafiar os Estados Unidos ou Putin. Foi mais ou menos esse tipo de briga que Daniel comprou quando decidiu não se contaminar com a comida do rei. A Babilônia era a maior província do mundo, de todo o mundo. Nenhum país, nenhuma nação tinha força, tinha o poder que a Babilônia tinha. Então, quando Daniel chega e fala assim, eu não quero comer a comida do rei, era como se ele tivesse literalmente comprando a briga com a maior autoridade daquela época. Era como você chegasse e dizer assim, olha, você vai almoçar hoje com o presidente dos Estados Unidos, que é uma das maiores potências mundiais. Hoje está em primeiro lugar, a maior economia do mundo, ainda os Estados Unidos. Aí você chega e diz assim, fala pro Biden que eu não quero a comida dele, né? Imagina isso, é só para você entender o cenário, né, em que Daniel está. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Daniel 1:10. Daniel não teve medo de se posicionar. Falou, isso aqui é tudo oferecido, né? Para ele falar isso, ele conhecia a cultura babilônica. Ele conhecia a cultura daquele lugar. Assim como ele conhecia a sua cultura, ele conhecia a cultura da Babilônia, né? E penso eu, por que não? Provavelmente ele conhecia outras culturas também, porque Daniel era um homem estudado. Ele era um judeu inteligente, estudado e esforçado. Então, assim, ele conhecia aquela cultura. E mesmo ele conhecendo a cultura, mesmo ele sabendo a gravidade daquilo que ele estava dizendo, ele decidiu em ter aquele posicionamento. E aí o que acontece? O chefe dos eunucos, ele mesmo teme, né? Mas aí é a continuação. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias, Daniel 1:11 ao 14. Daniel pediu um teste para o chefe dos eunucos. Ele disse, olha, o cara ficou com medo, ele não ia querer aceitar aquilo que Daniel estava falando. Porque ele estava falando, vai a cabeça de Daniel e vai a minha cabeça também. Ele não tinha o temor que Daniel tinha, ele não tinha confiança, né, que Daniel tenha, a confiança que Daniel tinha no seu Deus, né. Então o que acontece? Daniel termina fazendo um teste a ele. Então vamos testar? Você acha que eu vou ficar, né, muito magro, vou ficar desnutrido? Vamos fazer um teste? Me dá 10 dias, tá bom? Eu e meus amigos aqui, ou seja, liderança, ele estava demonstrando liderança desde o início. Falou, eu e meus amigos vamos ficar aqui comendo legumes, né? A gente vai ficar um pouco distante, depois de 10 dias você vê o que vai acontecer. E, né, o chefe lá topou. Daniel entra no desafio por conta própria e assume seu risco, inclusive o risco de morrer, porque se o rei reparasse a sua aparência, perceberia que ele não estava se alimentando adequadamente e possivelmente mataria Daniel, seus amigos e o responsável, que no caso seria o chefe dos eunucos que estava ali. A cabeça dele também estava em prêmio. Mas eu acredito que Daniel pediu isso a Deus também, né? Porque acredito que Daniel não queria, né, que o chefe lá se prejudicasse por conta da decisão dele, mesmo sendo uma decisão de ser fiel ao seu Deus.
E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel 1, 15 e 17. Daniel, Deus abençoa esse teste que Daniel resolveu fazer. Deus abençoa essa iniciativa que Daniel tomou para fazer junto com seus amigos. Todos os 4 receberam 10 vezes mais habilidades que os demais que serviam o rei. Mas a Daniel, Deus deu mais. E sabe por que isso? Porque Daniel foi o primeiro a tomar iniciativa. Foi o primeiro a arriscar até mesmo sua própria vida, só para não comer a comida do rei, que era algo que tantos gostariam. Até mesmo ter este privilégio. Mas Daniel estava com o coração decidido sobre quem é o Deus da sua vida e foi honrado. Daniel, ele demonstrou características de liderança desde quando ele foi levado cativo. Desde o início, quando ele saiu dali, do seu lugar, para ir à Babilônia, ele demonstrou, desde aquele momento, características de liderança. Quando ele decide não se contaminar, ele decide características de segurança, de liderança. Os amigos dele, ele fala, vamos fazer isso também. Quando ele decide, com o chefe dos eunucos, fazer um teste, né, de 10 dias comendo legumes, aí ele fala, vamos eu e meus amigos, característica de liderança. Deus percebe nele ali uma iniciativa, uma característica de liderança, mas não era uma característica de liderança para a sua glória, para se autoexaltar. Era características de liderança para que o nome de Deus fosse honrado. Ele estava exercendo características de liderança para que aquele povo pudesse saber quem era o Deus de Daniel. E ele estava disposto a isso quando ele fez aquele teste dos legumes, né? Então Deus viu em Daniel, Deus viu que Daniel era a cabeça. Deus viu que Daniel agia como líder. Deus via que Daniel agia de forma a influenciar e não a ser influenciado. Então Deus dá mais a Daniel por conta dessa percepção. A doação genuína de Daniel, em consagrada o seu corpo, se privando de comer a comida refinada da realeza, junto com todos os demais, fez com que ele recebesse um presente a mais de Deus, que foi receber o dom da visão e da revelação dos sonhos. Isso é falado na Bíblia, né? As características de liderança que Daniel exerceu desde o início. E como cabeça, Deus o abençoou como cabeça, como líder, e ele foi honrado. Semelhante ao que aconteceu na vida de Daniel, quando nos doamos genuinamente para Deus, entendendo seus preceitos e fazendo de boa vontade, com o coração grato a Ele, pronto. Aí temos a receita perfeita para atrair bênçãos, misericórdia, além da graça de Deus ser manifestada de forma mais visível em nossa vida. Tome hoje a iniciativa genuína que vai alegrar o coração de Deus. Essa atitude de Daniel mostrou uma receita, uma chave. Quando a gente decide se doar genuinamente, Deus não precisou dizer assim, ei Daniel, por que tu tá indo para Babilônia? Daniel foi. Deus não chegou para Daniel e falou assim, nem para Daniel, nem para os amigos dele, falou assim, ei, vocês vão ficar no palácio também? Vocês vão fazer isso também? Por que vocês vão fazer isso? Não. Deus não aparece para Daniel e diz assim, Daniel, tu não conhece a cultura da Babilônia? Tu não sabe que tudo que acontece aí é oferecido a deuses? Por que tu vai comer essa comida, Daniel? Deus não faz isso. É Daniel que se incomoda. Fala assim, eu não posso. Eu não vou trair o meu Deus. Eu não vou trair a minha fé. Veja que coisa, né? Porque tem casos que tem que ser o Espírito Santo que tem que inquietar, dizer assim, mas tu vai mesmo?
quebrar a aliança que tu tem comigo fazendo isso? No caso de Daniel, a Bíblia não fala isso, não aconteceu isso. De Deus falar assim, Daniel não toca na comida do rei. Daniel não entra aí. Daniel, é tudo oferecido, não participa disso. Isso não acontece em nenhum momento na Bíblia. É Daniel que se incomoda. Veja que coisa. É Daniel que fala assim, eu não vou trair meu Deus. Eu não vou trair a aliança que eu tenho com meu Deus, mesmo eu estando aqui. Eu não vou trair a minha fé diante do meu Deus só porque eu estou aqui na Babilônia. Pode dizer ao rei que eu não quero a comida dele. Veja, não é o Deus que se incomoda. Não é o Deus de Daniel que pede contas. É Daniel, é o servo que se incomoda com o seu Senhor. Meu Deus, imagina. Não era o rei de Daniel que estava inquieto com a decisão de Daniel. Era o servo Daniel que estava inquieto e preocupado com o seu rei. Olha, eu acho isso muito forte. Eu não sei você, mas eu acho isso muito forte. E eu tenho certeza que quando você começar a pensar um pouco parecido com, não estou dizendo para você ser a cópia de Daniel, que cada um é cada um. Mas quando você começar a pensar, eu e você começar a pensar um pouquinho parecido com Daniel, dizer assim, eu acho que o meu rei não vai se alegrar se eu tomar essa atitude. Acredite, você mudou o game. Deus vai olhar para você de uma forma diferente como olhou para Daniel. E eu desejo de coração, né, que neste final de 2023 você possa alcançar bênçãos, misericórdia, graça, toda a bondade da parte de Deus. Simplesmente por pensar assim e tomar de você mesmo a sua iniciativa, dizer assim, eu vou viver para alegrar o coração do meu Deus, do meu Pai. Essa reflexão que eu deixo, tá bom? E obrigada por ter assistido até aqui.